Direto ao ponto. Eu vou fazer aqui uma análise macroeconômica minha, ok? Se eu estou certo ou se eu estou errado, o futuro é que vai dizer. Mas antes de começar, para esclarecer, eu já tive do outro lado, e quando o economista-chefe de instituição A, B, C, D ou E fala, ele não fala em nome dele na pessoa física. Ele sempre representa a instituição. E eu já tive lá, eu sei como é que é. E quando a gente representa instituição, a gente tem que falar o óbvio. Apesar que muitos deles acreditam na economia padrão, no óbvio. Como eu disse aqui em outro vídeo, é muito mais fácil falar, fazer, repetir o que a maioria faz do que ser diferente. Mas eu posso dizer para vocês que algumas instituições dentro das reuniões, as opiniões sim divergem. Mas a grande maioria deles estudou nas escolas padrões e acredita na escola padrão e na economia padrão. Mas eu não posso deixar de dizer que eles falam pela instituição. E a instituição tem vários interesses que são legítimos. A tesouraria tem vários investimentos e a opinião vai conforme a posição comprada ou vendida em determinado ativo financeiro, que também é legítimo. E como é legítimo você acreditar ou não no que eles falam, porque não é obrigatório, é você que busca a opinião dos outros. Então vamos lá, né? Primeiro, né, o debate no Brasil econômico ele é muito pobre, porque todo santo dia, toda santa hora, só se fala em três coisas: problema fiscal, déficit fiscal e dívida pública. E também taxa Selic. É só isso que se fala todo santo dia no Brasil. Como se a economia girasse só em torno disso, não acontece nada no mundo. Então, qualquer, até catástrofe climática no Rio Grande do Sul, vira discussão. Déficit fiscal, dívida pública, Selic, pressão inflacionária, ancoragem ou desancoragem. E aí, vocês que me acompanham perdem noção do que está acontecendo no mundo, porque vocês acham que no mundo reproduz exatamente o que acontece no Brasil, que é uma redonda falácia e não é verdade. Então vamos lá. Como eu acompanho, né, para saber o que acontece na economia, eu não leio só a Folha de São Paulo e o Valor Econômico. Eu leio muito o Financial Times, que depois do Wall Street Journal é o principal jornal do mercado financeiro. O Wall Street Journal em Nova York e o Financial Times em Londres. E alguns sites, né, livres americanos e europeus que os economistas podem escrever o que eles bem entendem, coisa que hoje eles não podem na mídia tradicional, principalmente a brasileira. Na brasileira, você liga a TV, você pega a internet, são as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo no mundo que talvez você não saiba. A China domina praticamente 80 a 90% dos minérios hoje no mundo essenciais, não só para baterias elétricas, mas para várias coisas. A China, ao longo do tempo, fez vários acordos na África comerciais. Tem a Rota da Seda na Europa, que o pessoal desprezou. E a China, muito espertamente, porque dentro da China não há minério, né? Há muita produção de arroz, ela estabeleceu acordos comerciais muito antigos, né? E hoje, por exemplo,
ela detém a maior produção de, por exemplo, de lítio ou de níquel, né? Então, o que que a China fez nos últimos 2, 3 anos? Jogou o preço desses minérios essenciais na produção, não só de carro elétrico, mas em outros produtos, lá para baixo, porque mesmo fora da China, ela comprou empresas, comprou produtoras, mineradoras, e ela detém praticamente o monopólio de alguns minerais, né? O Tio Sam, United States of America, já está preocupado com isso aqui, e a Europa, idem, mas chegaram muito tarde, ok? Então, isto é um fator deflacionário. O que que é um fator deflacionário? As matérias-primas principais com abundância de oferta e preço baixo deixa o custo de produção mais barato. Um. Dois. Uma coisa que também pouca gente prestou atenção e é um preço essencial na produção ainda industrial no mundo, apesar da matriz energética que estão tentando mudar, o petróleo, que é a principal matéria-prima, que só do petróleo você tira 5 mil derivados, não é só óleo, gasolina e querosene, ninguém prestou atenção. Nos últimos 3 meses, tem caído, na média, uns US$ 15. Então, tanto o Brent quanto o do Texas, mas a referência no mundo é o Brent, está abaixo dos US$ 80. Chegou a US$ 77 e o Texas 73. Ninguém vai lembrar que há 3 meses atrás estava quase US$ 90. A OPEP, a Organização Produtora dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, semana passada, que são os maiores produtores de petróleo no mundo, comandado pela Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo no mundo, resolveu cortar a produção não para tentar aumentar o preço, como das outras vezes, mas para tentar sustentar o preço, porque está sobrando petróleo. Qualquer bom economista, né, que 1 mais 1 é igual a 2, não duas curvas são iguais a 2, sabe que a principal matéria-prima para plástico, para N nafta, derivados, óleo diesel, querosene, gasolina, inclusive calefação no inverno, sabe que se o preço do petróleo cai, também é deflacionário, porque joga o custo de produção no mundo para baixo. Inclusive, facilita a vida aqui da Petrobras, que faz 7 meses que estão enrolando como vai ser a política de preço, e quando o preço do barril subiu muito, ela não alterou, e agora que caiu, ela não alterou, acabou por acaso beneficiando a Petrobras, não no sentido de seus acionistas, mas politicamente que não fez nada, né? E o preço do barril acabou caindo. Então isso também é deflacionário para a inflação mundial, não brasileira. O Brasil está incluído no mundo, viu? Às vezes as pessoas não sabem, nem a imprensa, que aqui parece uma ilha separada de todo mundo, né? Tanto que a discussão econômica aqui é dos anos 80, né? O imposto de valor agregado que ainda não aprovaram o IVA, como se fosse a maior maravilha do planeta, tem as 7 maravilhas do mundo, né? O Taj Mahal, uma delas, e a outra é o IVA, como se fosse a modernização número um do país, do Brasil. O IVA é coisa de 30, 40 anos atrás. A maioria dos países já usam o IVA há mais de 40 anos. E voltando, há um outro fator deflacionário que também deixa o tio Sam, né, com o cabelo em pé, coisa que eu não tenho, então não preciso ficar com o cabelo em pé. A China tem superprodução de aço,
de bateria, de carro elétrico. E isso é um fator deflacionário que já aconteceu nos anos 2000. Eles estão exportando isso aí para o mundo e o tio Sam está tentando segurar, aumentando as tarifas. E isso joga os preços para baixo. Então, esses três fatores, na minha modesta opinião, contribuem ou para segurar ou para diminuir a inflação no mundo. Tanto que o Banco Central Europeu ontem cortou a taxa de juros. Mas a Europa, ela teve um choque de oferta por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia e a questão do gás, que é o grande combustível elétrico da Europa, que com o problema da Rússia aumentou o preço do gás. Então não foi por fatores de demanda. Se petróleo está sobrando e a OPEP corta a produção para tentar segurar o preço, pergunto a vocês que me acompanham que são inteligentes. Cadê essa demanda aquecida que está todo mundo preocupado, inclusive nos Estados Unidos e inclusive aqui? Cadê a demanda de produção se está sobrando petróleo? Pergunto eu. Fatores que podem fazer a inflação subir. Estou falando no mundo, não aqui. Uma possível ou um possível conflito de Israel no norte com o sul do Líbano e o Hezbollah. Possível por quê? Porque diferente dos economistas chefes de banco, né? O Departamento de Pesquisa Econômica do Bradesco, há 45 dias atrás, falou que o problema do Rio Grande do Sul ia dar 0,2 na inflação. Pasmem, hoje estamos em junho e o problema do Rio Grande do Sul ainda não foi resolvido, mas no modelo matemático já foi. Então, assim, uma invasão, um conflito, eu não sei se pode durar um dia, dois, e pode durar o que está a Ucrânia e a Rússia, que se vocês lembrarem, quando começou, todo mundo falou que não ia durar 3 semanas e já estamos aqui e continua. Então, isso é difícil de medir. Se durar, pode ocasionar um choque de oferta no preço de petróleo. Mas a questão principal não está aí. O único fator que eu vejo hoje que pode ocasionar um choque de oferta, os custos de frete têm subido, a questão do Mar Vermelho, do Estreito de Hormuz, não está resolvida, né? Os países europeus jogaram todos os seus produtos para os portos na Europa, mas eles não comportam tudo isso daí. O Panamá está com excesso, isso não está resolvido. Então, este é um fator que sim pode ocasionar um choque de oferta. E para esclarecer, né, um choque de oferta, a palavra está dizendo de oferta, ele não é resolvido por aumento de taxa de juros, ele é resolvido por aumento de oferta, até que a oferta se equilibre. Mas isso eu estou falando. Se algum desses preços subirem, vocês vão ver todas as bocas dizendo que isso é inflacionário, portanto precisa aumentar a taxa de juros. Então, no meu entendimento aqui, e não sei se vocês vão ter paciência para assistir esse vídeo todo, que já está em 14 minutos, para fazer a análise macro minuciosa, me leva a que é mais possível os Estados Unidos cortar a taxa de juros do que aumentar, né? E a quarta coisa, o dólar tem se valorizado no exterior. Não é só aqui que a moeda tem desvalorizado, ele tem se valorizado. Porque na hora do vamos ver, vamos falar português claro, na hora do vamos ver, historicamente, de novo agora, com todos os problemas do mundo, o dinheiro corre para a Tio Sam. Então, você pegar uma aplicação no Tio Sam com dólar valorizado
e pegar um juro real de 2, 3% em dólar, não tem como competir. Então o dinheiro vai para os Estados Unidos e, como sempre, o dólar valoriza, o dinheiro vai para lá, porque as taxas de juros ficam convidativas e acaba financiando o Tio Sam, tanto no seu déficit orçamentário quanto na sua dívida pública. Por que isso? No outro vídeo eu comento aqui, porque o Tio Sam é dono da moeda de troca internacional ainda, as verdinhas, o dólar. Por isso que ele tem essa vantagem. E para terminar, aqui vai continuar a onda que existe uma demanda crescente, que no meu entendimento não é verdade, né? Aqui vai começar de novo o papo que o mercado de trabalho está aquecido, que não é verdade, né? Saiu um índice agora da Fundação Getúlio Vargas mostrando que o mês passado foi a maior queda de procura das empresas por trabalhadores. Então isso é sazonal. E eu vou repetir um negócio que eu falei no outro vídeo, mas não quero ser chato. Você tem 100 milhões de brasileiros com algum tipo de ocupação. E você tem 38 brasileiros na CLT. Medir taxa de desemprego, produtividade e renda com 38% só é falácia matemática. Porque eles calculam os índices, gente, com conceitos de 40 anos atrás. No mundo hoje que nem trabalho mais tem. Então, e essa questão do aumento de renda, né, é uma coisa relativa. Quem estudou realmente economia sabe que a gente compara os indicadores com anos bons, não com anos ruins. Porque se eu comparar com anos ruins, eu faço o viés estatístico, parece tudo uma maravilha. Então, o Felipe aqui que mandou uma mensagem falou: pô, professor, por que a bolsa está ruim? Se investimento aumentou 4% segundo o IBGE nesse trimestre. Eu falei, se você comparar com o ano, o investimento caiu 13%. Se você comparar nos últimos 25 anos, a média de investimento no Brasil não sai 16,8, 16,9, 17% do PIB, que é uma piada. Então, meus queridos que me acompanham aqui, passei muito do limite, que eu estou com 18 minutos hoje aqui. Desculpe a chatice, espero que todos tenham me entendido em português. E para terminar, com esse dólar a 5,30 e a bolsa caindo, os papéis da B3 que estavam baratos estão virando pichincha. Se você não precisa de dinheiro no curto prazo, na minha concepção, não se vende nada o que é barato, se vende o que é caro. O que é barato, a gente compra.